Todos precisam de uma palavra. E a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o presbítero Wilson de Deus e missionária Ana Lúcia. Agora, na web rádio e no canal do YouTube. Só dizer nossa paz, Senhor Jesus. Não, já botei. É para levar, tem que levar. Me conto com uma garganta um pouco inflamada, mas nada que impeça que eu possa Glória a Deus. ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Abram o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 26, tema da campanha. Quem acredita que Deus vai mudar a história da tua vida esta noite? Eu creio. Quem acredita que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou? Aleluia. Capítulo 32, Gênesis 32, verso de número 26. Oh, glória. Aleluia. Todos acharam? Amém. Aleluia. Deus. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Poder se assentar no Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que todos que estão aqui já têm ouvido bastantes ministrações acerca dessa história. A história de Jacó é uma história que mexe bastante comigo, pois é uma história de um homem que passa por determinadas situações, mas que ele mesmo provoca para a sua vida. Esse versículo que eu acabei de ler está inserido em um contexto que vai falar em relação a toda a trajetória de Jacó. Esse versículo ele pode ser visto como o versículo que é o áureo, é o versículo texto áureo da história de Jacó. Mas para que você possa entender o que Deus quer falar conosco esta noite, eu preciso voltar um pouco a história para que você possa compreender o que Deus quer falar. Prometo não ser demorado, de forma bem simples, expressar aquilo que Deus quer colocar nos nossos corações esta noite. Em Gênesis capítulo 12, Deus se apresenta a Abraão dizendo: sai da tua terra e da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Observe que Deus se apresenta na vida de Abraão quando ele está com 75 anos. Independente da idade de Abraão, Deus lhe faz uma promessa. Deus se apresenta a Abraão dizendo que ele saísse de um ambiente que ele conhecia, que ele saísse debaixo da proteção de seus pais, de seus amigos, de seus parentes, para ir para um lugar que nem ele mesmo sabia o endereço, nem mesmo ele sabia qual era o CEP daquele local. Só que ele se apega à promessa que Deus desfere sobre a tua vida. Oh, glória. E Deus ainda fala mais, que aqueles que o abençoar, seria abençoado. E aqueles que o amaldiçoar, também seria amaldiçoado. E Deus fala: Abraão, seja tu uma bênção, e segue para a terra que eu lhe mostrarei. Se fosse eu e você, mediante a esta promessa, mediante a este chamado, mediante a esta ordenância, será que você iria? Será que você iria para um lugar que você nem conhece, que você nem sabe aonde é? Sair de um aconchego da sua família, largar aqueles que te querem bem, largar o braço de seus pais para ir para um ambiente que Deus vai mostrar ainda? Eu acredito que muitos não iriam ir, porque é difícil se apegar naquilo que você não vê. É difícil se atentar
e querer para si aquilo que você não está enxergando. Só que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a esperança ou a promessa daquilo que ainda vai de acontecer. Você não vê, mas Deus está garantindo. Você não consegue pegar, mas Deus está prometendo. Você não consegue apalpar, mas Deus está dizendo: eu estou contigo, seja tu uma bênção por onde tu passares. Jacó, ele sai sem saber para onde iria. Só que Jacó, ele chama com ele Ló. Ele pega a sua esposa e juntamente pega seu sobrinho Ló. E ele vai para a terra onde Deus iria mostrar. Observe que a promessa está sobre a vida de Abraão. Observe que Deus chama Abraão, mas ele não chama Ló. Observe que Deus está sendo direcionado de forma certeira, dizendo: Abraão, sai da tua casa e seja tu uma bênção por onde tu passares. E eu alargarei as fronteiras sobre a tua descendência. E aonde tu passar, será abençoado. Porque assim, porque quando Deus ele tem promessa na vida de alguém, aonde você entrar, Deus ele entra também. Aonde você colocar a mão, Deus coloca também. Aonde você botar a planta dos seus pés, Deus também colocará. Aleluia. Abraão ele sai e ele leva com ele Ló. A promessa está sobre Abraão, não está sobre Ló. E a promessa que Deus quer produzir na vida de Abraão é Isaac. Porque Deus promete Isaac na vida de Abraão. Só que o tempo passa e Abraão não tem paciência. O tempo passa e Abraão está tirando a sua mente da promessa. E ele está desferindo a sua atenção para Ló. Ele está desferindo o amor paterno para Ló. Porque Deus iria dar Isaac. Só que o tempo do processo, ele não é aceito por muitas pessoas. É verdade. O tempo do processo é necessário para que você possa desferir, usufruir, possa apalpar, possa abraçar a promessa que Deus prometeu. Só que é necessário passar pelo processo. É necessário passar pelo vale. É necessário passar pela cova. É necessário passar pelo ribeiro do Querite. Porque Deus, ele garante. Mas o processo é necessário. Abraão desfere para Ló a sua paternidade. E aonde ele vai, Ló vai com ele. Aonde ele está indo, Ló também vai. E observe que no capítulo 12, no versículo 10, está dizendo que a terra onde Ló estava, havia uma grande fome. E ali estava ele com Ló. Só que no capítulo 13, Deus ele começa a mexer. Deus ele começa a entrar na situação. Porque ele está vendo que Abraão está se desligando da promessa. Ele está vendo que Abraão está dando a sua atenção para aquilo que não é para dar. Então Deus ele entra na situação e começa a mexer. A Bíblia diz no capítulo 13 que os pastores de Abraão entram em contenda com os pastores de Ló. Observe que ali Deus começa a manifestar. Ele começa a entrar na situação para tirar Ló de cena. Porque Deus quer se apresentar para Abraão e prometer ainda algo a mais. Só que precisa que Ló saísse de cena. Precisasse que Ló saísse do ambiente. Precisasse que Ló estivesse saindo do cenário. Então ali começa aquela situação, que começa a briga entre os pastores. Então Abraão se levanta e Abraão chama Ló. E o que ele fala? Escolhe aonde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Observe que ele está dando para Ló a opção de escolher. Ele está dando para Ló a opção para que ele pudesse escolher aquilo que ele queria. Só que naquela ocasião, como Abraão era o mais velho,
era nas suas mãos que estava a prioridade de escolher para onde ir. Só que ele é apaziguador. Abraão não quer briga, e ele está dando na mão de Ló para que ele escolhesse. Observe que Ló levanta os seus olhos e olha as campinas do Jordão. Ele está olhando que ali o pasto é bonito. Ele está olhando que ali a vegetação é melhor. Ele está olhando que ali ele poderia morar de uma forma tranquila. E o que resta para Abraão? A pior parte. O que resta para Abraão? Aquilo que é ruim. Só que observe que ali Deus está mostrando o verdadeiro caráter de Ló. Ali Deus está mostrando a verdadeira essência de Ló. Por quê? Porque desde o começo Abraão se preocupa com Ló. Só que Ló está sendo indiferente com seu tio. Ele não está nem aí para onde Abraão está indo. Ele não quer saber. Ele está olhando para si. Ele está olhando para dentro de si. Ele está sendo uma pessoa egocêntrica. Ele está olhando só para aquilo que é bom para ele, mas não o que é bom para os outros. Observe que ali Deus está mostrando quem é Ló de verdade. Porque existem pessoas em nossas vidas que está igual a Ló. E enquanto você tem algo para oferecer, está contigo. Enquanto você tem algo para fornecer, te abraça, te beija e fala que é seu amigo. Mas quando vê que você está sem nada, quando vê que Deus está entrando para causar um processo na tua vida, ele sai, ele se larga, ele tenta sair de cena. E Deus está dizendo para você esta noite: Deus vai mostrar quais são os Lós da sua vida. Deus vai mostrar aqueles que estão com você na bonança e também quando está na avareza. Deus vai mostrar para você esta noite quem está contigo quando você tem e quando você não tem. Deus vai fazer uma faxina e vai desmascarar os Lós que estão na sua vida. Porque Deus quer abençoar, mas precisa que Ló saia de cena. Deus quer abençoar, mas precisa que Ló saia de jogada. Por quê? Porque a promessa está sobre a tua vida, mas tem gente tentando tirar uma casquinha daquilo que Deus tem na sua vida. Tem muitas pessoas tentando usurpar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Só que Deus está dizendo: eu vou tirar os Ló das tuas vidas. Eu vou tirar aqueles que estão tentando te apagar. Porque assim, porque tem pessoas que olham para você e falam que você não é capaz. Tem pessoas que olham para você e falam que você não vai ter jeito, que você vai morrer. Estão apostando a tua morte. Estão olhando para você e falando que não vai se levantar. Ei, Deus está dizendo para você esta noite: se eu te prometi, eu vou garantir. Se eu falei sai, é porque eu estou contigo. Não adianta achar que Deus não está. Deus está dizendo: eu estou contigo, e aonde tu pisar a planta dos teus pés, tu será uma bênção. Observe que Ló, ele está mostrando que ele não tinha compaixão de Abraão. Ló, ele está olhando apenas para aquilo que é bom para ele. Só que Abraão, ele é apaziguador. Abraão, ele sabia que a promessa de Deus era sobre a vida dele. Então Ló sai de cena, e é agora que Deus se apresenta a Abraão dizendo: Abraão, levante os seus olhos e tente contar as estrelas que estão no céu. Observe que quando é você que levanta os olhos, nada acontece. Mas é quando Deus manda você levantar os olhos, alguma coisa vai acontecer. Pare de tentar dar um jeitinho em alguma coisa. Pare de tentar dar um jeito naquilo que Deus falou que Ele mesmo vai garantir. Às vezes, aquilo que nós achamos que é bom, não é bom para Deus. Às vezes, aquilo que nós tentamos levar adiante, Deus está falando: para, porque agora eu vou entrar e vou garantir a vitória na tua vida. Ló vai para as campinas do Jordão, e Abraão agora recebe a promessa de Deus. Abraão conta as estrelas. Essa será a sua descendência. Conta a areia que está no mar. Essa será a quantidade. Essa será a proporção da bênção que eu vou proporcionar sobre a tua vida. Mas observe que Ló está achando que aonde Abraão está, nada vai acontecer. Tem pessoas que colocam você em algum lugar achando que ali é o seu fim.
Tem pessoas que colocam você em uma posição, achando que essa posição vai te matar. Só que observe que no capítulo 12, versículo 10, estava dizendo que havia uma grande fome. Só que essa mesma terra é a terra que vai manar leite e mel. Esta terra é a mesma terra que vai manar leite e mel. Mas por quê? Não é porque a terra é abençoada, é porque Abraão está na terra. É porque Abraão pisou na terra. Por quê? Porque Deus disse: seja tu uma bênção. Então aonde eu pisar, a bênção vai me acompanhar. Aonde eu entrar, a bênção vai me acompanhar. Estão achando que você vai morrer porque tem fome. Estão achando que você vai morrer porque a terra é infértil. Ei, Deus está dizendo: aonde você botar a planta dos pés, haverá frutificação. Aonde você colocar a planta dos teus pés, haverá vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Por quê? Porque tu és uma bênção na mão do Senhor. Abraão começa a se deslocar. Abraão agora está indo em diante a promessa que Deus colocar em suas mãos. Observe que Deus se apresenta a Abraão em forma de teofania. Deus se apresenta a Abraão de uma forma de teofania. Teofania, na teologia, quer dizer que é a manifestação de Deus em forma material. Deus se apresenta para Abraão em forma de teofania, dizendo que ele seria pai. Observe que Sara, ouvindo, ela ri. Sara debocha. Sara não tem a fé de absorver aquilo que Deus estava prometendo. Observe que Isaac nasce. E qual é o significado de Isaac? Qual o significado do nome Isaac? É aquele que ri na alegria. Sara está rindo na tristeza. Só que Deus promete aquilo que você vai rir na alegria. Observe que o fruto que está sendo gerado em você vai fazer você regozijar na presença do Senhor. Isaac nasce, Isaac cresce. E no versículo 25, Isaac toma para si Rebeca como sua esposa. Observe que Isaac tem 40 anos e Rebeca é estéril. Rebeca não tem como gerar. Só que Isaac, ele está nos ensinando algo esta noite. Se a porta está fechada, ore. Se a madre está encerrada, ore. Se você está vendo que não há prosperidade, se você está vendo que as coisas vão de mal a pior, não murmure, não questione, não fique tentando botar a culpa em alguém, não atribua a alguém aquilo que Deus está querendo que você seja tratado, não atribua a ninguém aquilo que Deus quer que você venha amadurecer, porque Deus fala que quando você está no deserto, é para você amadurecer, você tem que se amadurecer, você tem que entender que Deus quer algo a mais de você. Então, ali estava dizendo que Isaac, ele tinha que ter um diferencial. O que Isaac faz? Ele vai orar. Deus ouve a oração de Isaac. Deus ouve a oração e Deus abre a madre de Rebeca. Deus abre a madre de Rebeca e quem nasce? Jacó. Observe que Rebeca está grávida. Observe que Deus abre a madre de Rebeca. Observe que dentro do ventre de Rebeca há duas crianças, há um casal de gêmeos. Observe que Rebeca teve a sua gestação um pouco tribulada. Observe que Rebeca teve a sua gestação um pouco complicada. Então ela vai orar e perguntar a Deus por que estava acontecendo aquilo. E Deus fala: dentro do teu ventre há duas nações, e a nação que estiver por maior servirá a menor. Observe que Deus está ensinando para você e para mim esta noite que não precisa ser grande para Ele te usar. É verdade. Não precisa saber para Ele se manifestar na tua vida. Deus não escolhe quem é grande, Deus escolhe quem é pequeno. Deus não quer saber se você sabe, Deus não quer saber se você tem, Deus não quer saber se você pode. Tem gente que acha que tem, mas não tem. Tem gente que acha que pode, mas não pode. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe. Deus está dizendo: eu escolho o menor, porque o menor eu posso abençoar da forma que eu quero. O menor pode não ter, mas eu proporciono para ele ter. O menor é escolhido por quê? Para mostrar que Deus, ele trabalha da forma que você não entende. Você acha que Deus vem pela direita e Deus vem pela esquerda. Você acha que Deus vem de cima e ele vem de baixo.
vir, não tem como saber como ele vai operar, não tem como saber como ele vai se manifestar na sua vida. Então pare de tentar adivinhar o que Deus vai fazer, pare de tentar adivinhar e tentar saber o que Deus tem que fazer na tua vida. A oração te mostra o que Deus de fato quer na tua vida. Tem orado? Tem buscado a face e a intimidade de Deus? Porque o tempo que você está sem orar determina a distância que você está de Deus. Se você não ora, não tem intimidade. Se você não ora, você não consegue ouvir a voz de Deus. Se não ora, não tem como entender, não tem como ter discernimento, ter entendimento daquilo que Deus está tentando colocar na sua vida. E é aí que os falsos se apresentam. É aí que os opositores se apresentam. Por quê? Porque a falta de oração não te dá a limitação, não permite que você discirna o que é do espírito e o que é da carne. Não tem como discernir as coisas espirituais quando você não ora. Observe que agora a gestação chega no seu 9º mês. E quem nasce primeiro é Esaú. Esaú é peludo, ruivo, e ele sai. Glória a Deus. Quando Esaú sai, quem está saindo juntamente com ele? Jacó. Jacó está segurando no seu calcanhar. Tem muitos que falam que o termo Jacó, o nome Jacó significa suplantador, enganador. Não. O nome Jacó significa aquele que apanha calcanhar. Ele está saindo e apanhando o calcanhar de seu irmão. Só que ele não tem entendimento. Uma criança é apenas um recém-nascido. Então não tem como ele estar com a mente de um enganador. Não tem como ele ter maturidade e entendimento que ele tinha que segurar para enganar. Então não creia naquilo que estou falando, dizendo, nasceu e já é assim. Não. Eu sei que nós temos a tendência para o pecado. Por quê? Porque Adão, ele erra no paraíso. Só que observe que quando você tem uma maturidade, quando você cresce, quando você entende de fato que Deus é na sua vida, entrega os seus caminhos na mão do Senhor, tem como haver uma regeneração. Tem como você voltar e ainda conseguir mostrar para Deus que ainda tem jeito, que ainda tem como você herdar aquilo que ele lhe prometeu. Observe que Jacó nasce. Jacó, ele está crescendo. Jacó, ele se assemelha mais à sua mãe. E Esaú, ele se assemelha ao seu pai. Esaú é caçador. Esaú é do campo. Esaú, ele gosta de estar no mato. Só que Jacó, ele prefere ficar na tenda. Ele prefere ficar em casa. Então a Bíblia diz que a sua mãe tinha por ele um apreço maior. E Jacó tinha um apreço maior por Esaú. Eles estão crescendo. E agora eles estão na adolescência. Observe que Jacó está cozinhando algo na cozinha. Jacó está fazendo uma sopa, uma lentilha ou um guisado. A Bíblia diz que é um guisado. E ali ele está preparando. Esaú está no campo. Esaú está caçando. Esaú está tentando trazer o alimento para casa. E quando ele chega cansado, ele vê o guisado e ele fala: dá para mim? Eita glória! Eu estou com fome. Tem como você me fornecer esse guisado? Observe que agora eles estão grandes. Observe que agora a maturidade já está neles. Observe que agora o caráter já está mostrando de fato quem é e quem não é. Observe que ele está com fome, ele quer o guisado para ele. Só que olha a proposta de Jacó. Jacó ele fala: eu até te dou, se tu me vender a primogenitura. Eu deixo até você comer, aí você me vende a primogenitura? Porque naquela ocasião, naquela época, quem era o primogênito, ele tinha melhores benefícios. O primogênito, ele poderia usufruir daquilo que é melhor. Só que a mente de Jacó, ele está querendo aquilo que é bom. Só que o que ele quer, que é bom, ele ganha com a mentira. Aquilo que é bom, ele ganha com a trapaça. Aquilo que ele ganha não é por esforço próprio, não é porque Deus deu, não, é porque ele estava enganando, ele estava agindo de chantagem com seu irmão. Tem muita gente que cresce com mentira. Tem muita gente que tem as coisas porque enganou alguém. Tem muita gente que tem uma vida boa, mas por detrás está cheio de falcatrua, está cheio de mentira. E Deus está dizendo: enquanto você estiver assim, você não tem prosperidade. Enquanto você estiver assim, nada vai acontecer na tua vida.
cobra, tem que segurar, porque a pior coisa é quando a vida cobra aquilo que você fez de errado. A pior coisa é quando a vida se lembra daquilo que você causou para usufruir e ter alguma coisa. Agora é bom, agora está feliz, mas lá na frente a vida vai cobrar e a consequência é pesada. Jacó, ele engana seu irmão. Ele dá o guisado e ele fala: antes de eu te dar, jura, porque não tem como eu te dar se você não jurar. Jura, dá sua palavra. É minha primogenitura, ele é sua. Não toma, ele come. Só que agora Isaac, ele já é avançado de idade. Isaac já está com sua vista escurecida, ele não consegue enxergar mais. E ele está no seu quarto, sentado na cama ou deitado. E ele chama o seu filho preferido, Esaú. Ele chama Esaú e fala: filho, prepara um guisado para mim. Prepara aquilo que você sabe que eu gosto de comer. E quando eu comer, quando eu terminar, a minha alma vai te abençoar. A bênção está guardada, mas traz o guisado para mim. Porque Esaú fala, ele vai para o campo, ele vai buscar a caça. Só que a mãe de Esaú, Rebeca, está na brecha da porta ouvindo o que está sendo falado. Rebeca está ouvindo o que Isaac está falando com seu filho. O que ela fala? Ela chama Jacó. Jacó se apresenta, ela fala: filho, eu acabei de ouvir que seu pai vai abençoar quando Esaú trouxer o guisado. Agora é a hora de você estar por cima. Agora é a hora da bênção chegar à tua mão. Porque no entendimento de Rebeca, Jacó era o mais fraco. No entendimento de Rebeca, Jacó, ele era esquecido. Então ela queria ajudar o teu filho, só que de uma forma errada. Porque a mentira já estava alojada dentro do lar. A mentira já estava alojada no seio da família. Então quando você planta mentira, você colhe engano. Quando você planta mentira, você colhe mentira. Não tem como plantar coisas ruins e colher coisas boas. É a lei da semeadura. Plantou errado, colheu errado. Plantou engano, colheu engano. Pode passar o tempo que for. Pode passar o tempo que for. Alguém vai te enganar. Alguém vai tentar te diminuir. Alguém vai tentar te humilhar. Por quê? Porque foi o que você plantou lá atrás. Tem gente passando uma vida mirrada. Tem gente vivendo uma vida mirrada porque ainda não voltou lá atrás para estar entrando nas dependências do seu passado. Tem gente com um passado que tem que voltar para poder consertar. Porque Deus quer abençoar, mas tem que voltar no passado. Deus quer dar a bênção, mas tem que voltar no passado. Observe que agora a sua mãe está preparando o guisado. Ela fala: Jacó, vai lá no curral, pega o bezerro. Eu vou matar, vou preparar. Eu sei como é que ele gosta. Eu preparo, eu te ajudo. A própria mãe ajudando o seu filho a mentir. A própria mãe ajudando o teu filho a ter um caráter de enganador. Cuidado com os conselhos que algumas mães, alguns pais dão para o seu filho. Porque o filho, ele é o espelho. O filho é o reflexo daquilo que teu pai está ensinando. O filho, ele é o reflexo daquilo que a mãe ensina. Cuidado com o que você ensina para os teus filhos. Rebeca está preparando. Jacó está com medo. Jacó está receoso. Por quê? Porque ele sabe que ele é liso e Esaú é peludo. Só que a mãe tem toda a estratégia. A mãe tem toda a artimanha do engano. Ela pega um casaco do seu filho, tem um cheiro do filho, tem um pelo parecido com o filho. Ela coloca pelos do animal na mão de Jacó. Ela pega o casaco, bota Jacó o casaco. Eu duvido que teu pai saiba que você é Jacó. Leva agora o guisado. E ele está na porta. Ele fala: pai. E ele diz: quem está aí? Isaac está dando a oportunidade de Jacó falar a verdade. Isaac está dando a oportunidade de Jacó jogar por terra esse plano diabólico. Ele está dando a oportunidade de Jacó dizer: pai, é Jacó, me perdoa. Meu Deus. Só que observe que assim, Deus permite situações na vida de alguém para que ele possa
sair daquilo que é errado. Deus permite e dá possibilidades de alguém sair da vida errada para entrar na vida certa. Só que Deus não obriga ninguém. Cabe a você escolher estar no certo e estar no errado. Jacó, ele entra, ele continua com o plano de sua mãe. E ele fala, pai, Esaú. E ele fala, chega mais perto, porque a voz é de Jacó. Eita Deus. Tu acha que o pai não conhece o filho? Você acha que o pai não sabia que era Jacó? Meu Deus. Como que um pai vai ser enganado com um filho? Não tem como. Ele sabe, pode estar cego, pode estar mudo, ele sabe que é o filho. Ele sabe quem é quem. Só que ele permite. Jacó se aproxima e ele pega na mão e vê que tem Deus. Ele come e fala, filho, se aproxima mais, me dá um abraço, dá um aconchego em Jacó e sente o cheiro de Esaú. E ali ele desfere a promessa, ali ele desfere a bênção. Jacó sai, e quem chega? Esaú prepara o guisado, ele pega a comida e vai até o quarto de seu pai. Quando ele chega, a bênção já foi desferida. Quando ele chega, não tem mais nada para ele. Quando ele chega, acabou aquilo que pertencia a ele por primogenitura. Observe que ele fala, pai, aqui está o guisado, me abençoa. E ele fala, quem está aí? É Esaú? Ele, sim, pai, sou eu. Então quem é aquele que estava aqui dentro comigo? Quem é aquele que trouxe o guisado para mim? Quem é aquele que eu abençoei e saiu daqui por debaixo de bênção? Tem muita gente na igreja se passando por alguém para conseguir alguma coisa. Tem muita gente na igreja se passando por ovelha, mas é bode. Tem muita gente na igreja se passando por bonzinho. Tem cara de Abel e coração de Caim. Tem gente na igreja tentando tirar vantagem de alguma coisa. Só que Deus não permite, por quê? Porque aquele que vive na mentira lá na frente também será enganado. Aquele que planta mentira lá na frente também vai colher mentira. Deus ele mostra, Deus ele apresenta os falsos. A Bíblia não envergonha ninguém. Me mostra na Bíblia que Deus não envergonha ninguém. Me mostra na Bíblia que Deus não envergonha ninguém. Quem foi que apresentou o pecado de Acã? Quem foi que mostrou aquele que estava roubando dízimo? Quem foi que mostrou os pecados daquele que estava diante daquilo que não era para estar? Deus ele mostra, mas tem que ter intimidade. Meu Deus. E discernimento para entender. Eita glória. Deus ele mostra, ele fala com o profeta, independente do tamanho, independente do que tem. Independente da classe social, independente do grau intelectual, independente se tem faculdade, se não tem, independente se tem cara bonita ou cara feia, independente se tem carro bonito ou carro feio, independente se tem teologia ou não tem, Deus ele fala com o povo que clama a Ele. Clama a mim, que respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus ele fala. Deus revela, mas tem que ter intimidade. É verdade, tem que ter. Esaú quer a bênção, mas não tem mais. E Jacó abençoa de uma forma provisória, uma forma pequena, de uma forma superficial. Esaú não gosta, Esaú fica irado. E o que Esaú fala? Eu vou ter que matar Jacó. Só que eu não vou matar agora não. Eu vou esperar meu pai morrer, mas eu vou matar Jacó. A sua mãe escuta o que ela fala, filho, vem cá, foge para casa de seu tio Labão, vai para Padarã, vai lá, porque lá você vai conseguir viver. Só que a mãe, ela que proporciona tudo isso. E Jacó, tendo a oportunidade de sair, ele continua no caminho. Ele continua no caminho da mentira. E ele foge e vai até onde seu tio mora. Observe que durante o caminho, ele passa por um caminho, ele passa por um local e ele está cansado. E à noite ele se deita. À noite ele pega uma pedra por travesseiro e dorme. Observe que no sonho de Jacó, ele vê uma escada que ia do céu até a terra. E na escada subia anjos e desciam. E Deus estava no início da escada dizendo: Jacó, eu te farei uma grande nação. Jacó, seus descendentes irão prosperar na terra. Observe que Jacó está fugindo,
mas Deus proporciona a ele um sonho tranquilo. Jacó está com medo, mas Deus proporciona para ele um sonho tranquilo. Quem vai conseguir dormir com um travesseiro de pedra? Quem vai conseguir dormir com algo pontiagudo na sua cabeça? Porque Deus está dizendo, quando você coloca as adversidades nas minhas mãos, quando você me apresenta aquilo que te assola, quando você apresenta para mim aquilo que te aflige, eu te dou um sonho tranquilo. Eu te dou um sonho tranquilo. Jacó está ensinando para mim e para você a exercer o que está escrito em Salmos 3, versículo 5. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me sustenta. Está passando na adversidade, apresenta para Deus. Está passando na prova, apresenta para Deus. Está sofrendo, apresenta para Deus. Estão te perseguindo, apresenta para Deus. Estão tentando te matar, apresenta para Deus, porque Ele vai te ajudar. Tem guerra que não é você sozinho. Tem guerra que você tem que pedir ajuda, mas do amigo, não. Do pastor, não. De Deus. Apresenta para Ele. Glória a Deus, Jesus. Apresenta para Ele. Meu Deus. Glória. Jacó Jesus. Meu Deus. E ele reconhece que Deus estava ali falando com ele. E ele continua a sua caminhada, chega na casa de Labão. Chegando na casa de Labão, ele se assenta próximo a um poço. E ali está se apresentando Raquel com as ovelhas. Ele olha para Raquel, seu coração palpita. Ele olha para Raquel e tem a certeza que ela seria sua mulher. É amor à primeira vista. Ele olha para Raquel e fala, ela vai ser minha mulher. E ele ajuda a Raquel a dar água para as ovelhas. A Raquel volta para casa e fala, pai, tem um homem lá no poço que me ajudou a dar água para as ovelhas. Quem é? Chama ele lá. Quando ele volta e entra na casa de Labão, eles começam a entender que ele fazia parte da família. E ali ele mostra a sua pretensão para Labão. Eu quero casar com Raquel. Quer casar? Então trabalha. Quer casar? Paga o preço. Quer casar? Então passa no processo. Tem gente que quer bênção de mão beijada. Tem gente que quer aquilo que está esperando há muito tempo e acha que vai cair do céu de uma hora para outra. Deus está falando, vai até chegar na tua mão, mas tem que chorar no deserto. Vai cair na tua mão, mas tem que clamar no vale. Vai cair na tua mão, mas tem que jejuar na cova do leão. Tem processo que vai arrancar lágrima. Tem processo que pode até sangrar, mas tem que passar. É inevitável passar por esse ambiente. Jacó trabalha 7 anos. Chega o dia dele tomar por si a mulher que tanto ele amou, tanto ele trabalhou, tanto ele esperou. Quando ele se apresenta a Labão, Labão entrega para ele Lia ou Leia, dependente da tradução da sua Bíblia. E ele se enamora com Leia. E de manhã ele vê que ela não é Raquel. Se apresenta a Labão e fala, por que fizeste isso comigo? Por que me enganaste? Por que mentiu para mim? E olha a resposta de Labão. Aqui, onde nós moramos, nós damos a mais nova primeiro e depois a mais velha. Quem é a mais velha? Trabalha mais 7 anos. Observe que Jacó, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Jacó, ele está sendo enganado por quê? Porque outrora ele também enganou. Você pensa que vai passar despercebido? Não vai. Você pensa que está tudo por debaixo do pano? Não está. Porque Deus chacoalha o tapete. Deus chacoalha o tapete e tira aquilo que é mentira que está debaixo. E coloca a verdade para de cima do telhado. Porque tem verdades ao nosso respeito que o mundo precisa saber. Tem verdades ao nosso respeito que alguém precisa saber. Por quê? Porque não adianta falar, ninguém tem nada com a minha vida. Se você é salvo em Cristo Jesus, todo mundo tem alguma coisa a ver na tua vida. É salvo e não quer gerar fruto? Que árvore é essa que não tem fruto? Que árvore é essa que não mostra que Deus é na tua vida? Ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque você é salvo em Cristo Jesus. Tem sim, porque Deus é na tua vida. Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ele está sendo amassado pela mentira que ele causou lá atrás. Jacó agora trabalha mais 7 anos. Jacó está trabalhando porque ele ama Raquel. Ele trabalha. Raquel agora está como esposa de Jacó. Só que Jacó, ele é inteligente. E
ele está pensando em se enriquecer. O que ele faz? Ele trabalha mais 6 anos. Ele fica trabalhando. E ele começa a modificar o andamento da procriação das ovelhas ou bezerras. Ele começa a introduzir a mentira até mesmo no curso natural da vida. Ele começa a mudar. Ele pega a melhor parte para ele e deixa as avarezas para Labão. Ele começa a pegar o que é melhor para ele e deixa a parte ruim para Labão. E ele faz durante 6 anos. Só que Deus se apresenta para ele e fala: Jacó, está na hora de voltar para sua casa. Jacó, está na hora de voltar de onde você saiu. Só que tem gente que Deus manda até voltar, mas primeiro tem que acertar as pendências que deixou no passado. Tem gente que Deus fala: eu vou te abençoar, mas primeiro volta lá, renova a identidade, porque está vencida. Renova a identidade, porque já passou da validade. Jacó está sobre a promessa de Deus e ele quer voltar. O que ele faz? Ele pega a sua família, pega seus filhos, pega seu gado, seus servos, suas servas e foge. Ele sai fugindo novamente, porque assim, a vida de quem mente nunca é uma vida tranquila. A vida de quem engana nunca é uma vida sadia. A vida de quem fica vivendo, enganando as pessoas, ele nunca consegue andar de cabeça erguida. Ele nunca consegue andar com o seu olhar altivo, olhando nos olhos. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro dele que o condena. E ele sabe, quem olha para você de cabeça baixa é porque não consegue olhar e entender que precisa mudar alguma coisa. Tem até gente que olha de cabeça baixa porque se acha inferior, mas tem gente que olha de cabeça baixa porque não consegue encarar a verdade de frente. Tem gente que olha de cabeça baixa porque não consegue encarar os fatos verdadeiros que a vida está proporcionando. Ei, Deus está dizendo: se tem coisas no passado que te condena, volta para consertar. Se tem coisas no passado que tenta usufruir daquilo que é seu presente, volta lá para poder consertar. Porque tem gente achando que está vivendo o presente, mas ela vive o passado, porque o passado ainda sola o presente dela. Então não é presente, é passado. Tem que consertar algumas coisas, tem que apertar o parafuso em algum lugar. Jacó, ele está com a promessa e ele sai daquele ambiente fugido. Só que ele sai do ambiente e lembra-se que aonde ele saiu pela primeira vez, há alguém que ele enganou. Há alguém que ele jurou de morte, que o jurou de morte. Há alguém que disse que iria o matar. Será que essa pessoa ainda estava com o pensamento de matar? Será que essa pessoa ainda queria matar Jacó? Só que Jacó, ele tem medo. Por quê? Porque quem vive na mentira sempre está com medo. Porque quem vive enganando sempre está com receio de alguma coisa. Será que vão descobrir a minha mentira? Será que vão descobrir o meu engano? Será que alguém vai levantar a verdade para me envergonhar? Será que alguém vai levantar aquilo que eu mostrei que era verdade, mas é mentira? Jacó está com medo. Jacó está com medo de voltar, porque ele vai estar batendo de frente com o seu passado, com a sua mentira, com a sua vida de engano, com a sua vida de suplantador. Esaú está esperando. Jacó, ele foge. E ele tem o entendimento que ele precisa fazer alguma coisa. E o que ele faz? Aleluia. Jacó, ele chama seus servos e pede que separe uma grande parte para presentear e levar para Esaú. Porque ele está com medo. Ele acha que vai morrer. Então ele está se colocando na posição de servo. Ele está se colocando numa posição inferior a seu irmão, para que ele poupe a sua vida. Os mensageiros chegam até Esaú e falam que Jacó está chegando. Esaú fala: é um encontro dele, e leva 400 homens com ele. Quem quer conversar leva essa quantidade de pessoas? Quem quer dialogar leva esse exército com ele? Então, no entendimento de Jacó, ele vai vir para me matar. No entendimento de Jacó, ele está vindo para matar eu, minha família e roubar aquilo que eu tenho. Porque nada mais justo. Eu me enganei, eu roubei aquilo que era dele, eu tentei usurpar daquilo que não é meu. Então, nada mais justo que a vida me cobre. E ele está ali com medo. E ele entende que tem que se colocar numa posição diferenciada. Ele entende que tem que se colocar numa posição diferente. O que ele faz? Ele pega a sua família, ele pega o seu rebanho, ele pega tudo aquilo que ele tem, servos e servas, divide em 2 grupos.
E ele manda passar ao Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um ribeiro baixo que tinha como passar andando. E ele manda passar. E tudo aquilo que ele tinha passa-se o ribeiro, mas ele permanece. Tudo aquilo que ele tem está passando por ribeiro, mas ele continua. Porque ele entende que tem que se desprender daquilo que ele tem para haver uma renovação na vida dele. Ele tem que se desprender, porque Jacó, ele não quer mais ser chamado de mentiroso. Jacó não quer mais viver uma vida de engano. Jacó não aguenta mais ser apontado e caluniado por alguém. Às vezes você está sendo apontado e caluniado, mas não é porque a pessoa quer fazer, é porque a vida está proporcionando isso a você. Então Deus está falando esta noite: se levanta, passa pelo ribeiro, joga aquilo que tens, mas continua, porque ali eu falarei contigo. Observe que Jacó, ele passa tudo que tem no ribeiro. Ele passa família, ele passa gado, ele passa servo, ele passa sua riqueza, e está ali no outro lado do ribeiro. E ele começa ali a se colocar na posição de isolamento. Ele fica só, porque as piores batalhas que nós enfrentamos na nossa vida é quando estamos sozinhos. É verdade. A pior batalha que enfrentamos nas nossas vidas é quando não temos ninguém para apoiar a nossa caminhada. É quando não temos ninguém para tentar segurar a mão, para tentar nos ajudar. A pior batalha que você pode enfrentar é quando você está sozinho. Só que Deus está dizendo: existem pendências que você tem que resolver. E é você, eu e o problema. É você, eu e o gigante. É você, eu e aquilo que te assola. Tem gente tentando trazer para perto aquilo que Deus está dizendo que é para estar para longe. Tem gente tentando trazer para perto da sua vida aquilo que o céu está gritando. É para ir embora, é para largar, é para se afastar. Porque quando você se afasta daquilo que te impede de aproximar de Deus, Deus se manifesta com poder e autoridade na tua vida. Jacó, ele entende que ele tem que ficar sozinho. Jacó entende que ele tem que se desprender daquilo que ele tem. Jacó entende que ele precisa ficar a sós no ribeiro. E a Bíblia diz que um varão se apresenta e luta com Jacó. Observe que não é Jacó que luta com o varão. Aqui a Bíblia diz varão, mas na linguagem original é uma teofania, é um anjo do Senhor que se apresenta. E toda teofania aponta para Cristo. Então a teofania é a manifestação do próprio Jesus. Aí você vai falar: ué, como é que é Jesus se manifestando se ele se apresenta quando é no Novo Testamento através da Virgem Maria? Observe que em João está escrito no capítulo 1: e no início ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Então desde o início Jesus estava com Deus. Então toda manifestação de teofania aponta para Cristo. Então ali começa a batalha. Observe que não é Jacó que luta com o anjo, é o anjo que luta com Jacó. Por quê? Porque para que ele pudesse mudar a história, para que ele pudesse matar o Jacó que estava sobre ele, tem que haver luta. Porque não tem como matar o velho homem se não tiver batalha. Não tem como matar a velha criatura se não tiver peleja. Não tem como matar aquilo que está sobre a tua vida com maldição sem uma luta direta. O anjo está lutando com Jacó, porque ele quer tirar o caráter negativo que estava em Jacó. A promessa tem que ser cumprida, mas precisa de uma lapidação. A promessa tem que ser cumprida, mas precisa de uma mudança. Porque não tem como viver de uma forma com Deus agindo com mentira lá fora. Não tem como viver e mostrar para alguém na igreja e lá fora você está no baile funk, você está no bar, você está mentindo, está xingando, está até fazendo coisa errada. Deus, ele até não se manifesta e fica quieto. Só que uma certa hora, ele quando se apresenta é para mostrar o erro para todo mundo ver. Aleluia. Cuidado, Glória, glória. cuidado com as coisas que tem feito. Deus está dizendo que Jacó precisava passar por esse processo. Jacó, ele está ali pelejando contra o anjo, ele está pelejando contra o varão, ele está pelejando contra aquilo que ele achava que iria mudar a tua história. E a Bíblia diz que ele está lutando de uma forma tão intensa, ele está lutando de uma forma tão objetiva, que ele consegue vencer, ele consegue passar a força daquele
Porque Deus, ele colocou na mesma proporção a força entre ele e Jacó. E ele coloca a força na mesma proporção, porque ele permite que Jacó lute com as suas próprias forças. Ele permite que Jacó tente se desvencilhar e tente alcançar aquilo que ele quer. Ele está guerreando com o varão. E uma certa hora, o varão olha para ele e fala: me larga, a alva já está subindo, me larga, eu preciso ir embora. E Jacó está falando: enquanto tu não me abençoar, eu não te deixarei ir. Jacó está dizendo: eu quero a bênção, eu quero a mudança de caráter, eu quero a porta aberta, eu quero a mudança na minha vida, eu quero a mudança do meu lar. Então eu não vou te largar enquanto não me abençoar. O anjo olha para Jacó e ele toca na coxa de Jacó. Jacó fica manco e ele fala: qual é o teu nome? Observe que quando Isaac pergunta a Jacó: quem é que está aí? E ele fala: Esaú. Ele está lhe dando um gênero dele, ele está tentando se passar por alguém. Agora é a oportunidade de falar a verdade. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele fala: Jacó, porque ele queria mudança, ele queria sair da vida errada, ele queria sair daquilo que estava perseguindo ele. Então ele fala: o meu nome é Jacó. E o anjo fala: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, seu nome agora é Israel. Ué, por que meu nome mudou? Porque Deus está mudando a tua história esta noite. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus está dizendo: você não vai sair deste culto sem receber a tua bênção. Você não vai sair dessa igreja, você não vai sair desse culto sem receber a vitória nas tuas mãos. Queira o diabo ou não, queira o inimigo ou não, a bênção já está sobre a tua mão. Toma posse, recebe agora. Deus está dizendo para você esta noite: a bênção já foi desferida. Abre a mão, recebe ela. É um ato profético. Segura a bênção, está na tua mão. É a bênção que você tanto quer, é a bênção que você tanto pede. É um ato profético. Segura ela, porque Deus está dizendo: enquanto você está aqui, as cadeias são quebradas. Enquanto você está aqui, os grilhões estão caindo por terra. Enquanto você está aqui, eu estou entrando na tua casa. Enquanto você está aqui, aquele que você orava e pedia que voltasse para a presença, eu estou resgatando, eu estou trazendo, eu estou indo cuidar dele agora. Glória a Deus, aleluia. Você crê que Deus vai abrir a porta para você passar? Aleluia. Você crê que Deus vai abrir o caminho para você passar essa noite? Você crê que Deus vai abrir a porta para você passar e receber a bênção? Aí você vai falar: ué, pregador, e se Deus fechar a porta? Não é problema nenhum, porque Deus também trabalha com porta fechada. Deus também trabalha com porta fechada, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus poderoso. E a porta fechada nunca foi problema para ele manifestar o poder dele. A Bíblia diz que Jesus, ele entra para falar com os discípulos com a porta aberta? Não, com a porta fechada. Sadraque, Mesaque e Abednego está na cova dos leões com a porta aberta? Não, com a porta fechada. Daniel está na cova dos leões, está com a porta fechada? Não. Ele está com a porta aberta? Não, está com a porta fechada. Então Deus está dizendo: a porta pode estar até fechada, mas eu vou manifestar o poder mesmo assim. Está fechada? Paciência, porque Deus vai agir ao teu favor. Segura essa palavra nas tuas mãos. Recebe a bênção sobre a tua vida essa noite. Está fechada? Espera. Aleluia, Deus. Estão tentando te matar? Apresenta para Deus. Aleluia. Estão te apontando? Segura e vai orar. Porque quando você confronta, quando você bate boca, você está perdendo tempo. Você tem que ir para onde vai solucionar o teu problema. O teu inimigo, ele é mais forte que você, mas o teu Deus, ele é mais forte que o teu inimigo. O teu inimigo até consegue vencer, mas o teu Deus, ele é mais forte que o teu inimigo. Apresenta para ele a afronta, apresenta para ele o teu desejo, apresenta para ele
os sonhos que estão no teu coração. Porque antes que você venha gerar esse sonho, já gerou no coração de Deus. É apenas um processo para a bênção se concluir. Deus maravilhoso. Jacó entendeu que ele precisava passar pelo processo. Aleluia. Jacó entendeu que quando se vive uma vida de mentira, se colhe mentira. Jacó entendeu que o que ele passou não é porque Deus queria que ele passasse. Ele mesmo plantou a consequência gerada pela vida. Então, se você tem uma vida que não está direcionada à promessa de Deus, a promessa não se conclui. Se você tem uma vida que está direcionada àquilo que Deus não quer na tua vida, não tem como receber a bênção. Ande junto com a bênção, porque aonde você entrar, tu serás uma bênção. Aleluia. O cenário é de fome. Você entra e tem prosperidade. Aleluia, Jesus. A casa está em desordem, o casamento está quase acabando. Mas Deus está falando. Tu és uma Glória a bênção. Deus. E aonde você entrar, diabo nenhum vai conseguir desvencilhar. Fique com essa palavra. E seja hoje a próxima noite. Assim Deus vai continuar dando seu nome. Louvado seja o nome do Senhor.